Antes de José se tornar governador do Egito, ele foi odiado pelos próprios irmãos. Antes de sentar-se diante de Faraó, ele foi lançado em um poço. Antes de usar as roupas reais, ele foi vendido como escravo. E antes de interpretar sonhos no palácio, ele esteve preso injustamente. Mas, em cada queda, Deus estava escrevendo uma história maior. E tudo começou com um jovem sonhador, filho de Jacó. José era amado por Jacó mais do que todos os seus outros filhos, porque era filho de sua velhice. Seu pai lhe fez uma túnica colorida, o que provocou profundo ciúme entre os irmãos. José teve sonhos revelados por Deus, e ao contá-los, aumentou ainda mais o ódio deles. Em um dos sonhos, feixes se inclinavam diante do feixe de José. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Seus irmãos entenderam isso como sinal de que José dominaria sobre eles. Um dia, Jacó enviou José para ver como estavam seus irmãos no campo. Quando o avistaram de longe, conspiraram contra ele para matá-lo. Rúben sugeriu que o lançassem em um poço para depois livrá-lo, mas antes que pudessem agir, uma caravana de ismaelitas se aproximou. Então Judá propôs que o vendessem como escravo. Eles tiraram sua túnica e o venderam. José foi levado para o Egito, enquanto os irmãos mergulharam sua túnica em sangue de animal e levaram a Jacó, que acreditou que José havia morrido. Jacó chorou profundamente. No Egito, José foi vendido a Potifar, oficial de Faraó. Deus era com José e tudo que ele tocava prosperava. Potifar o colocou sobre toda a sua casa. Mas a esposa de Potifar tentou várias vezes seduzi-lo. José recusou. Um dia, ela o agarrou pela roupa e ele fugiu, deixando a veste para trás. Ela então o acusou falsamente e José foi lançado na prisão. Mesmo ali, Deus estava com ele. O carcereiro confiou em José e lhe entregou responsabilidades. 2 servos de Faraó, o copeiro e o padeiro, foram presos e tiveram sonhos. José, com a ajuda de Deus, interpretou. O copeiro voltaria ao seu cargo. O padeiro seria executado. Os sonhos se cumpriram exatamente assim. José pediu ao copeiro que lembrasse dele, mas ele se esqueceu. 2 anos depois, Faraó teve sonhos perturbadores sobre vacas gordas e magras, e espigas cheias e mirradas, mas ninguém podia interpretá-los. O copeiro então lembrou de José. Ele foi levado da prisão à presença de Faraó. José deixou claro que a interpretação vinha de Deus e revelou que os sonhos significavam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome severa. Também aconselhou o Faraó a escolher um homem sábio para administrar os recursos do Egito. Faraó reconheceu o Espírito de Deus em José e o colocou como governador, segundo no comando. Durante os anos de abundância, José armazenou suprimentos em grande quantidade. Quando a fome chegou, não só o Egito, mas todas as terras sofreram, e todos vinham até José. Entre os que vieram estavam seus irmãos, enviados por Jacó para comprar alimento. Eles se prostraram diante de José, cumprindo os sonhos que tivera anos antes, mas não o reconheceram. José os reconheceu e os tratou com firmeza, testando-os. Ele os acusou de espionagem e reteve Simeão, mandando-os voltar com Benjamim para provar sua honestidade. Quando eles voltaram com Benjamim, José ficou profundamente emocionado. Ele preparou uma refeição para eles, mas ainda os testou ao mandar colocar sua taça de prata no saco de Benjamim. Quando a taça foi encontrada, José declarou que Benjamim seria seu servo. Então Judá se apresentou e implorou pela vida do irmão mais novo, oferecendo-se para ficar no lugar dele. Isso mostrou a José que os irmãos haviam mudado. José não conseguiu mais conter o choro. Mandou que todos saíssem e se revelou aos irmãos, dizendo: Eu sou José, vosso irmão, que vendestes ao Egito. Eles ficaram aterrorizados, mas José os tranquilizou. Deus me enviou adiante de vós para a preservação da vida. José pediu que trouxessem Jacó e toda a família desceu ao Egito, onde foram recebidos e sustentados na terra de Gozém.
O reencontro entre José e seu pai foi marcado por grande emoção. Jacó viveu seus últimos anos no Egito, abençoando seus filhos e netos antes de morrer. Após a morte de Jacó, os irmãos temeram que José enfim se vingasse. Mas José lhes disse: Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muitas vidas. José viveu longamente no Egito e, antes de morrer, declarou que Deus visitaria seu povo e o conduziria de volta à terra prometida, pedindo que levassem seus ossos quando isso acontecesse. Assim termina a história de José, uma jornada de humilhação à honra, de escravidão ao governo, de injustiça à redenção, mostrando que mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua escrevendo sua obra de maneira perfeita.